Boa tarde a todos. De pronto, dando início com a brevidade necessária, até porque a importância do evento está sendo por nós vivenciada. Já a importância do tema é cristalina, financiamento de campanha e prestação de contas, notadamente diante das inovações legais e do atual momento histórico. Aliás, quiçá por isso, os organizadores do evento tenham colocado o tema tão próximo à Conferência Ética na Política, tão brilhantemente exposta pelo professor César Luiz Passo. Finalmente, quanto ao extremo gabarito dos palestrantes, além de público conhecimento, faço a leitura dos respectivos currículos. Dr. José Alexandre Machado é advogado em Florianópolis, contador e jornalista. Pós-graduado em Economia de Empresas, Direitos Humanos e Cidadania em Direito Público. Professor da Universidade do Vale do Itajaí e da Academia de Comércio de Santa Catarina. Foi delegado do Trabalho, funcionário da Eletrosul, diretor jurídico da SMS Seguros, assessor parlamentar da Câmara dos Deputados e, atualmente, é assessor parlamentar da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Estado. Participou da Comissão de Direitos Humanos da OAB, além de conselhos das seguintes entidades: SESI, SENAI, SESC, SENAC, CASAN e CODESC. Já a doutora Ana Cláudia Santana, que me repassaram um resumo do currículo dela, e que, sentada ao meu lado, riscou muito mais do que a metade do resumo. Então, ela é advogada em Curitiba, especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do Paraná e em Comunicação Política pela Universidade de Salamanca, na Espanha. É mestre e doutora pelo programa, também pela Universidade de Salamanca, e teve um período de pesquisa na Universidade de Bolonha, na Itália. Pós-doutorando em Direito Público e Econômico na Universidade Católica do Paraná. Já a Denise Goulart Schickmann é a secretária de Controle Interno e Auditoria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, é graduada em Ciências Econômicas, em Ciências Contábeis e em Direito pela Universidade Federal, pós-graduada em Auditoria Governamental pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada em Direito Eleitoral pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Integrante dos grupos de estudo formados pelo Tribunal Superior Eleitoral para minutar as normas sobre a arrecadação, a aplicação de recursos e prestação de contas à Justiça Eleitoral, bem como procedimentos de auditoria das contas prestadas para aplicação em nível nacional do pleito de 1994. É consultora técnica da Associação dos Magistrados do Brasil para a campanha Eleições Limpas. É conferencista na área de Direito Eleitoral, autora da obra Financiamento de Campanhas Eleitorais, publicadas pela editora Juruá, na 8ª edição já. E é membro do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, constituída para a auditoria das contas eleitorais de 2016. Então, dando início ao trabalho, eu já passo a palavra à doutora Denise. Senhores, boa tarde. É um prazer estar aqui, mais do que um prazer, é uma honra. Eu agradeço o convite para falar sobre esse tema, que para muitos é espinhoso, para mim é uma verdadeira paixão. Eu penso que a gente precisamos ter pessoas que gostem desse tema, né? Eu sou uma delas, gosto bastante. Então, vamos começar a falar sobre financiamento de campanhas eleitorais. A primeira questão bastante importante que eu acho ser compreendida é que a prestação de contas de campanha eleitoral ela é uma parte importantíssima do processo eleitoral,
que se inicia com as convenções partidárias, com registro de candidatura, vai à propaganda eleitoral, alcança o seu ápice com a eleição, então temos a prestação de contas e depois a diplomação dos eleitos. Ela não é, pois, uma providência administrativa que se adota quando tudo acabou. Muito pelo contrário, ela tem uma função bastante importante. A prestação de contas, ela procura avaliar se o financiamento de campanha daquele que se elegeu lhe dá legitimidade para exercer efetivamente o mandato que conquistou nas urnas. Além disso, na prestação de contas, nós buscamos elementos para coibir o abuso de poder econômico, cientes que estamos de que o abuso de poder econômico pode e normalmente influencia de forma muito indevida e significativa a vontade do eleitor. O eleitor que não vota em quem acredita, não vota na sua opção ideológica, mas vota em quem lhe deu um saco de cimento, tijolo ou, mais tarde, uma grande vantagem num contrato milionário da administração pública. Então, é extremamente importante, é uma etapa do processo eleitoral. Para trazer à tona aos senhores qual é a importância da prestação de contas nesse tema do processo eleitoral, eu trouxe como exemplo algumas prioridades atuais da regulação eleitoral. Vejam os senhores, quanto à propaganda, o que temos na propaganda? Chegamos ao nível de detalhe em que disciplinamos que uma propaganda em um veículo particular, adesivos microperfurados, podem ser empregados até a extensão do para-brisa traseiro. E mais, em outras posições, apenas adesivos de 50 por 40 centímetros. Qual é a importância do tamanho dos adesivos de uma propaganda eleitoral versus o financiamento ilegal de uma campanha? Qual é a pena que nós temos para um adesivo que meça 55 centímetros por 60, por 30? E qual é a pena que nós temos para o financiamento ilegal de campanha? A nossa legislação eleitoral hoje, ela se preocupa com o tamanho da bandeira. O tamanho da bandeira. Tem um julgado recente no interior de São Paulo que diz que o tamanho de uma bandeira que faz a propaganda eleitoral não deve exceder o tamanho de uma bandeira de futebol. Eu, sinceramente, não, apesar de gostar muito de futebol, não sei quanto mede uma bandeira de futebol. Nós chegamos ao nível também de dizer, olha, não pode usar cavalete, tem que usar mesa. Então, o nível de detalhe da propaganda eleitoral, que é um direito do eleitor conhecer a plataforma de governo de quem quer se candidatar a um cargo do Executivo, ou as possibilidades de quem queira participar do Poder Legislativo, é imensa. E na propaganda, na prestação de contas de campanha eleitoral, no financiamento de campanhas, nós temos um sem número de regras abertas, que a Justiça Eleitoral se esforça muitíssimo para dar eficácia na sua regulamentação e que, ao final, todos nós que trabalhamos na Justiça Eleitoral somos unânimes em concluir que há uma dificuldade imensa de penalizar infrações que, às vezes, são extremamente importantes, muito mais importantes do que o tamanho do adesivo da bandeira ou se havia uma mesa móvel. Não sei como é que se pode tratar uma mesa móvel, né? Mesa com rodinha, quem sabe, ou algo estático com a propaganda de um candidato nas ruas. A lógica do processo de contas eleitorais pressupõe regras de arrecadação de recursos, de realização de despesas e, por fim, da prestação de contas. Para nós é muito mais importante o como os candidatos estão arrecadando e gastando do que como eles estão nos prestando contas disso, porque é no momento em que estão financiando as suas campanhas que se delineiam as regras principais. E é nesse sentido de dar efetividade a esses instrumentos para os quais a legislação produzida por aqueles que serão por nós fiscalizados não traz sanções efetivas, que estão aí as inovações normativas que nós podemos destacar aqui e que é o meu objeto de trazer para os senhores. Qual é a lógica das inovações? Das inovações quer legislativas, quer normativas por parte da Justiça Eleitoral. Primeiro, garantir a legitimidade dos eleitos, segundo parâmetros regulatórios que estão fixados na lei. Nós não podemos partir muito além disso, mas podemos dar eficácia ao que lá está. E afastar essa influência que o abuso do poder econômico pode provocar nas eleições.
Temos consequências precárias, elas dependem de aplicações subsidiárias, de legislações que não são específicas da campanha eleitoral, mas que nós temos que trazer a aplicação sob pena de trabalharmos arduamente e não vermos qualquer eficácia num processo que hoje é de importância muito grande para toda a sociedade, como os senhores devem estar acompanhando aí todos os dias nos jornais. Então, o que nós precisamos aqui nas inovações e tentamos fazer é dar efetividade e resposta à altura às questões colocadas que impactam profundamente o processo eleitoral, como hoje todos estão cientes. Em relação à arrecadação de recursos, o objetivo das normas eleitorais é controlar as fontes de arrecadação. Controlar no sentido de que elas sejam lícitas, que sejam legítimas. Então, em relação aos recursos próprios, a principal inovação que nós temos para essa eleição é o disciplinamento de empréstimos. Empréstimos pessoais que o candidato contrai, traz para a campanha como se fossem seus e que, por vezes, não são empréstimos. São doações ilícitas ou que não podem ser reveladas e que entram no processo eleitoral de uma forma espúria. A resolução do TSE 23.463, que disciplina todas essas questões, ela dá um contorno de legalidade e eficácia a essa forma de arrecadação. Empréstimos podendo ser arrecadados apenas junto a instituições idôneas, credenciadas junto ao Banco Central, em que o candidato comprove que havia condições econômicas, ele tinha capacidade de contrair aquele empréstimo e que ele pode depois pagá-lo. Em relação às doações de pessoas físicas, o controle se volta à efetiva origem dessas doações. Nós temos possibilidades nessa eleição muito grandes e muito prementes de que as doações de pessoas físicas não sejam exatamente de pessoas físicas, sejam talvez de pessoas jurídicas, que não podem mais doar em campanhas eleitorais e estão fazendo seus recursos chegar pela via das pessoas físicas. Então, as inovações vão buscar coibir esse tipo de expediente. O fundo partidário, que é a outra grande fonte de financiamento dessas campanhas eleitorais, que passou do ano passado de 200 e poucos milhões de reais a hoje já quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, considerando as doações e as multas eleitorais, são recursos públicos. E como recursos públicos são rigorosamente fiscalizados, nós temos o rastro desses recursos, e aí, na esteira do que o professor César Passoldi disse, se a irregularidade for de R$ 132 ou for de R$ 1,32, esse recurso pertence ao povo e deve voltar ao Tesouro Nacional. E é dessa forma que a Justiça Eleitoral trabalha. Nos controles, nós vamos buscar o quê? A legitimidade dessas fontes de arrecadação. Primeiro, nós vamos tentar aferir se as fontes são reais. A fonte que está sendo declarada à Justiça Eleitoral é realmente a fonte que financiou essa campanha eleitoral. Sabendo que a fonte é exatamente aquela, nós passamos a um passo seguinte, vamos aferir a licitude dessa fonte. Ela pode realmente financiar o processo eleitoral ou não? Uma das fontes possui limite. As doações de pessoas físicas estão limitadas a 10% dos rendimentos brutos que estas mesmas pessoas auferiram no ano anterior, e nós vamos em busca dessa aferição, mas vamos principalmente combater o Caixa 2. Combater o Caixa 2, as doações ocultas, para não ouvirmos mais na imprensa como notícia cotidiana, sem nenhuma importância, que isso são apenas recursos não contabilizados de campanha. Ou, pior ainda, tudo foi declarado à Justiça Eleitoral que aprovou as minhas contas, como se nós estivéssemos chancelando processos ilegais. E nós não fazemos isso. E, por último, verificar a efetividade das vedações. Afastar realmente aquilo que o legislador e o Supremo Tribunal Federal consideraram ilícito nas campanhas eleitorais. Então, nós vamos tentar também buscar a fonte real, ilícita das doações, proibindo os recursos de pessoas jurídicas nas eleições, os recursos de origem estrangeira e os recursos provenientes de pessoas físicas permissionárias de serviço público, que são as 3 vedações que temos hoje. Pelo lado dos gastos eleitorais, também vamos buscar a legitimidade e a licitude desses gastos. Primeiro, tentar verificar e fazer o possível para que todos os gastos sejam integrados às contas. Senhores, nós não trabalhamos com prestações de faz de contas. A Justiça Eleitoral trabalha cada vez mais para ter os valores reais das contas eleitorais efetivamente declarados. Em segundo lugar, verificar se esses gastos estão corretos, se eles poderiam ser realmente feitos.
Coibir que gastos pessoais sejam utilizados de forma fraudulenta, que, na verdade, sejam doações não declaradas, que não vieram para as campanhas eleitorais, nós não podemos fiscalizar, e assim também coibir o Caixa 2. O Caixa 2 do financiamento é o Caixa 2 que financia os gastos eleitorais não declarados. Eu trouxe do Tribunal Superior Eleitoral, essa informação eu obtive por gentileza do meu colega assessor especial da Presidência de Contas Eleitorais Partidárias lá no TSE, ele produziu para a presidência do TSE uns dados gráficos que eu acho que vão ilustrar bastante o que eu gostaria de passar aos senhores. A evolução das receitas nas campanhas eleitorais, de 2008 a 2014. Senhores, vejam, vamos tomar 2012, que foi a última eleição municipal. O fundo partidário utilizado foi de 184 milhões. As doações de pessoas jurídicas, 3 bilhões 855 milhões. Pessoa física, 2 bilhões 254 milhões 155 mil reais. Vejam a importância das pessoas jurídicas no financiamento das campanhas eleitorais até então. Neste período todo, 10 bilhões 700 milhões contra 5 bilhões e 200 milhões de pessoas físicas, e parcos, 506 milhões de recursos públicos. Parcos em relação aos 10 bilhões, porque, na minha visão, num país em que tudo falta, é muito dinheiro para estar aqui aplicado exatamente nessa condição. Parou alguma coisa aí que houve? Pode passar, por favor? Obrigada. Uma demonstração gráfica, apenas para que os senhores possam ver a importância das pessoas jurídicas, elas estão aí representadas no gráfico em formato laranja. Já a evolução dos gastos eleitorais, ela até não tem tantas discrepâncias, mas na eleição municipal de 2012, isso chegou perto dos 6 bilhões, 6 bilhões 255 milhões. Mas por que eu trouxe esses números todos? Porque eu queria demonstrar para os senhores que, se nós formos considerar só as receitas lícitas na eleição de 2016, nós jamais conseguiríamos pagar as despesas de campanha eleitoral. Na eleição municipal, essas despesas seriam de 6 bilhões e nós teríamos apenas 2 bilhões e 254 milhões de doações de pessoas físicas. Vejam a diferença enorme que nós temos de despesas a pagar. Se nós formos fazer uma mera projeção, vamos considerar que vivemos num país que não tem inflação, não temos recursos de pessoas físicas para custear despesas nesse porte. E aí eu pergunto aos senhores, será que a redução dos gastos eleitorais vai ser compatível com a redução das fontes de financiamento? Eu acho muito difícil. Eu acho que as campanhas eleitorais têm um custo determinado, que tende a se elevar e não a ser restrito. Por mais que nós vamos combater o marketing, as despesas mais caras, a despesa de custo de uma campanha eleitoral ainda é muito elevada. Então, esses recursos sairão de algum lugar. E esse é todo o nosso esforço em verificar quem custeará essas campanhas eleitorais. A prestação de contas que a Justiça Eleitoral estabeleceu o formato no Brasil, ela é totalmente informatizada e é hoje o nosso processo eleitoral mais próximo do processo judicial eletrônico na Justiça Eleitoral, porque ela está inteiramente informatizada. E ela tem uma interação muito complexa com uma rede de informações que envolve diversos órgãos e diversas instituições. É o sistema eleitoral, para os senhores terem uma ideia, de maior complexidade também da Justiça Eleitoral. É mais complexo o nosso sistema de prestação de contas do que, por exemplo, apurar uma eleição municipal ou presidencial. Ele tem hoje 28 módulos diferentes que interagem com diversas outras bases de dados internas ou externas à Justiça Eleitoral. Além da prestação de contas ser assim sofisticada, nós temos, por obra da reforma eleitoral, uma praticamente prestação de contas online nesta eleição. Os candidatos terão que informar, e os partidos também, todas as doações financeiras que receberem, no prazo máximo de 72 horas. E o TSE vai divulgar isso imediatamente na internet. Então, a transparência, que a doutora Ana tão bem delineou na sua palestra como um pilar importante do processo eleitoral, nesse aspecto, está garantido nessa eleição. Não será a falta de informação que impedirá toda a sociedade de agir, não será.
o financiamento será conhecido praticamente online e também todas as despesas que lá estarão. Vamos ver, então, como estão os nossos mecanismos de controle em relação a isso. Os meios de controle da Justiça Eleitoral hoje, para a prestação de contas, eles são praticamente uma rede de informação e inteligência. Nós contamos inicialmente com as nossas bases de dados internas. Todas as contas de campanha eleitoral são cruzadas com todas as informações do Brasil inteiro. O candidato a vereador lá da minha cidade natal, pequena, Urubici, se declarar que recebeu um recurso do Acre, para não dizer a fonte lícita, para que o juiz eleitoral talvez lá não possa conhecer, bem, o juiz eleitoral terá a resposta dos nossos sistemas dizendo que o candidato do Acre não doou nada para esse candidato. Nós temos essa informação instantânea. Além das bases de dados internas, nós teremos como grande inovação para esta eleição uma integração com as bases de dados do Ministério do Trabalho para aferir indícios de ausência de capacidade operacional de fornecedores. Então, as pessoas que prestarem serviços, que venderem aos candidatos, todos esses CNPJs de empresa irão ao Ministério do Trabalho, que nos retornará a informação, por exemplo, de quantos empregados essa empresa tem. Será que uma empresa que não possui nenhum empregado não gera algum indício de que alguma irregularidade pode estar acontecendo ali? Ou que forneça milhões para uma campanha eleitoral e tenha 1, 2 empregados? Isso não chama atenção? Certamente chamará. Com o Tribunal de Contas da União, teremos interações também, todas informatizadas, com todas as bases de dados dos cadastros federais. Isso nos dará a possibilidade de apurar indícios de ausência de capacidade econômica. Por exemplo, o juiz eleitoral terá conhecimento de um indício de ausência de capacidade operacional, por exemplo, de um doador que doe um valor significativo e esteja inscrito ao mesmo tempo no Bolsa Família, ou em um programa de auxílio-desemprego. Os senhores sabem que hoje a tônica, como as pessoas jurídicas não podem doar, são as doações por pessoas físicas e os CPFs hoje valem ouro em pó. Ouro em pó. Além disso, a nossa maior conquista de controle nesta eleição, que não visa um Estado policialesco, não é a questão da judicialização dos processos que está aqui, é apenas a legitimidade do que está sendo efetivamente prestado de informação à Justiça Eleitoral, para que nós trabalhemos com dados reais. Nós conseguimos que o COAF monitorasse a movimentação financeira suspeita, simultaneamente, de 750 mil contas bancárias, ao mesmo tempo, que é algo inédito e totalmente improvável há muito pouco tempo atrás, porque o COAF trabalhava apenas com requisições judiciais em processos para uma pessoa, um investigado, 2 investigados. E nós vamos conseguir monitorar informações suspeitas. Então, nós vamos ter todas as contas bancárias de campanha eleitoral, todas as contas bancárias de partidos políticos sendo monitoradas pelo COAF, como já faz para todas as contas no Brasil. Mas a movimentação financeira suspeita, e a novidade está aí, se por acaso ocorrer, será informada imediatamente à Justiça Eleitoral para que ela possa trabalhar com esses dados a tempo, enquanto os processos estão sendo julgados, para que nós não sejamos surpreendidos com ilícitos muito graves, apurados 2, 3 anos, depois que a Justiça Eleitoral nada mais pode fazer. E, por último, como instrumento de controle bastante efetivo, está o Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral. O Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral nada mais é do que uma junção de órgãos públicos, de órgãos que podem efetivamente participar do controle pela veracidade dos valores, pela legitimidade dos recursos que estão na campanha eleitoral, composto pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pela Receita Federal, Tribunal de Contas da União e COAF. São órgãos que, parceiros, juntos, estão trabalhando na coibição de Caixa 2. Eu creio que, de todos os senhores que estão aqui, ninguém dos senhores, partidário deste ou daquele candidato, desta ou daquela linha ideológica, quer ver o cenário político e econômico do financiamento das campanhas eleitorais como ele está hoje no Brasil. E o que eu trago aos senhores é a noção, é o sentido de esperança que devem nutrir em relação às instituições que existem no Brasil e que estão ali constituídas.
Muito de bom se pode fazer nessa área e se está fazendo nessa área e nós continuaremos a fazer. A responsabilidade por uma eleição limpa, justa, lícita, financiada corretamente, não é só da Justiça Eleitoral, é dos candidatos, é dos partidos políticos, é de todos. Além desses mecanismos que são técnicos, nós temos todos os mecanismos processuais novos para essa eleição. É possível que a Justiça Eleitoral, durante o curso da campanha eleitoral, possa determinar que a apresentação de provas seja feita pelos fornecedores, busca e apreensão, exibição de documentos, medidas antecipatórias de produção de prova, quebras de sigilo bancário e fiscal, se for necessário, coibir o mau uso de recursos na campanha eleitoral. Nós poderemos, nesta campanha eleitoral, também impedir que um recurso irregular de fonte vedada ou de origem desconhecida seja usado na campanha eleitoral. Isso é extremamente inovador, não tínhamos nada disso antes. É possível ainda, claro, não houve revogação desses dispositivos, abrir investigação judicial eleitoral, para apurar infrações de captação ilícita de recursos, gastos ilícitos, no artigo 30A da Lei das Eleições, apuração de abuso de poder econômico, isso se mantém, isso nós temos. Mas são processos mais lentos, nós precisamos de medidas mais ágeis, e para essa eleição nós as temos, estão todas disponíveis. Além disso, temos também claramente na norma a disposição de poder apurar crimes ilícitos, antecedentes ou vinculados às prestações de contas de campanha eleitoral. Os crimes que nós temos notícia, hoje, todos os dias na imprensa, e que, por vezes, o réu alega que estão lá nas contas de campanha eleitoral que foram aprovadas pela Justiça Eleitoral e que, por conta disso, não merecem nenhum tipo de censura, não. Podem e devem ser censurados, são fatos não conhecidos pela Justiça Eleitoral e todos os órgãos capazes de atuar devem atuar na apuração desses ilícitos. Os nossos agentes impulsionadores deste tipo de controle. É imprescindível a ação do Ministério Público Eleitoral, nós somos o Poder Judiciário, nós estamos aguardando, estamos esperando sermos provocados, né? Precisamos do Ministério Público Eleitoral, dos partidos, dos candidatos, dos eleitores, dos doadores, dos fornecedores. Estes podem nos informar voluntariamente tudo que tiverem conhecimento de receitas, despesas de campanha eleitoral e colaborar com os nossos procedimentos de indagação do que está acontecendo na campanha eleitoral, que por vezes também são feitos. Não vou me alongar, o nosso tempo aqui é reduzido, temos ainda os colegas para ouvir, mas gostaria de encerrar minha fala com uma frase muito digna de Chaplin, que diz, para aqueles que podem parecer olhar para mim falando assim, isso é impossível, isso não vai dar certo, né? Não temos chance. Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Eu acredito nisso, gostaria que todos os senhores compartilhassem dessa minha mesma fé. O meu contato deixo aqui, fico à disposição dos senhores depois para responder as perguntas. Obrigada. Agradeço à doutora Denise e passo a palavra à doutora Ana Cláudia. Boa tarde a todos. É um prazer enorme regressar a essa cidade, Florianópolis, que eu tanto gosto, com divinas praias, um clima muito melhor que o da minha cidade e com pessoas muito mais sorridentes do que na minha cidade. Não significa que a minha cidade não sorria. É a cidade de sorriso. Sorrimos. Não muito, mas sorrimos. E, além disso, é sempre um prazer falar para os nossos vizinhos. Curitiba fica tão perto de Florianópolis e, como a professora Desirê Salgado ontem comentou, ainda que seja tão perto, é um tanto difícil vir para cá. Então, sempre que me convidarem, eu vou vir. Eu gostaria de agradecer, começar com os agradecimentos. Primeiramente, felicitar o doutor Luiz Fernando Pereira, que acaba de entrar no recinto.
Agradeço imensamente o convite na pessoa do doutor Pierre Vanderlinde, que gentilmente me dirigiu esse convite há algum tempo atrás. Também gostaria de felicitar o presidente do TRE de Santa Catarina, o desembargador César Augusto, e também, aproveitando, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, doutor Gelson Luiz Merizio. Senhores, o nosso tema é bastante difícil de falar. E, embora eu tenha visto, nesses últimos 20 minutos, eu confesso que eu fiquei muito em dúvida no que eu ia falar, embora eu já tivesse preparado a palestra, mas o fato é que o tema realmente é muito instigante, e quem trabalha com financiamento não está satisfeito com o atual panorama. Além disso, eu procuro não contribuir para a jurisprudencialização do direito eleitoral, que tanto foi criticado ontem. No entanto, considerando as eleições de 2016, fica também muito complicado você sair, digamos, dessa linha. Eu estudo financiamento há muitos anos. Muitos anos. Mas eu estudo o lado dogmático do financiamento. E eu vou defender o financiamento dizendo que, se nós não queremos gastar dinheiro na política, vamos cancelar a democracia. E por que eu sou radical? Porque a democracia custa. A democracia, para ser efetiva, custa. Campanhas eleitorais precisam ser pagas, se é que eu estou pensando num modelo de campanha real, com debate de agendas políticas, informação de candidatos e informação do eleitor. Também, não só a campanha eleitoral precisa de dinheiro, mas também os sistemas de mecanismo, o controle de contas. Tudo isso custa. Mas qual é a lógica do Brasil hoje em dia no financiamento? É a da criminalização do financiamento. As pessoas jurídicas foram apontadas como a geni do atual sistema corrompido do Brasil, que nada tem a ver exatamente com a doação para campanhas eleitorais. Pelo contrário, por que eu digo isso? Por que eu resisto a essa afirmação? Nós estamos generalizando o comportamento de pessoas jurídicas, partindo do suposto que toda pessoa jurídica é uma grande corporação interessada em uma licitação pública. No entanto, o conceito de pessoa jurídica vai muito além das empreiteiras, que não é de hoje, já são citadas em casos de corrupção nesse país. Quem viveu o escândalo dos anões do orçamento vai ter um déjà vu, porque as empresas são as mesmas. Então, nós temos um panorama extremamente restritivo no que tange às fontes de financiamento. Como a doutora Denise bem demonstrou, tiraram uma boa fatia do dinheiro disponível para campanhas. E eu até concordo com o argumento quando dizem que realmente as empresas, as grandes corporações estavam captando, de certa maneira, as campanhas eleitorais, estavam talvez até ditando alguma agenda pública. Talvez até conseguindo um contrato de licitação por causa disso. Contudo, nós temos que nos perguntar por que chegamos a esse ponto. Porque isso foi, de certa forma, conduzido pelo sistema. E a pergunta de ouro é: nós tiramos o dinheiro de pessoas jurídicas do sistema e vamos colocar o que no lugar? Porque, como foi bem ponderado, precisamos pagar as campanhas. Se é que estamos pensando em campanhas reais. Porque, senão, eu finjo que faço campanha, a gente realiza uma eleição no termo schumpeteriano da coisa e deixamos as coisas exatamente como está. E, afinal, simplificamos um problema complexo, que é a tendência brasileira de solução de problemas. Então, nós temos digamos, um déficit bastante importante no que tange às receitas, mas, hoje em dia, não podemos sequer gastar o que arrecadamos, quando conseguimos arrecadar.
O limite de gastos, pensando de uma forma econômica, aplicando um raciocínio econômico sobre o limite de gastos atualmente vigente, ele beira ao irreal. Quem trabalha com eleições sabe que os R$10.000 de limite de gastos para vereadores, em boa parte dos municípios brasileiros, será muito difícil de ser respeitado. Muito. Principalmente para quem não está buscando a reeleição. O verdadeiro desconhecido está muito complicado de fazer uma campanha eleitoral hoje em dia. Então, eu vou dar 2 exemplos que eu acho interessantes para avaliar o limite de gastos, que são 2 distorções que a fórmula eleita pelo legislador causou nas eleições de 2016. Eu sempre vou limitar de 2016, porque eu tenho quase absoluta certeza que para 2018 tudo isso vai mudar. Então, vamos lá. O exemplo de Acrelândia, no estado do Acre, que tem 9.675 eleitores. Aplicada a regra do limite de gastos do parágrafo 5º, artigo 5º, parágrafo único da Lei 13.165, dispositivo esquecido lá no final da lei, os candidatos a vereador de Acrelândia poderiam gastar somente o candidato a prefeito, R$24.783 cacetada. Bom, o fato é que o limite mínimo para prefeito é R$100.000. 9.000 eleitores, R$100.000. Mas o município de Feijó, 17.977 eleitores, poderá gastar R$ 74.238. Estamos falando de muito mais habitantes, ou seja, um município maior que poderá gastar menos que um município pequeno. A distorção se compara exatamente com o número mínimo e máximo de deputados por estado, constante na Constituição Federal. Quem estuda um pouco os sistemas eleitorais sabe dessa distorção, da subrepresentação e sobre-representação. Pois, nesse caso, poderíamos dizer que há um subfinanciamento e um sobrefinanciamento. Ou, melhor dizendo, um sobregasto e um subgasto. Também há casos de municípios que gastaram menos nas eleições passadas e que dessa vez poderão gastar mais. O limite a intenção da lei não era reduzir os gastos? Compensa? Não sei se compensa, não fiz o cálculo do país inteiro, nos mais de 5.000 municípios, para saber se o corte de gasto em um vai compensar no aumento de gasto de outro, não sei. Mas o fato é que essa distorção também não deve ter sido pensada pelo legislador. Além disso, como são limites de gastos muito baixos, provavelmente, em alguns casos, haverá diretamente uma condução à ilegalidade. Porque entre sofrer as sanções da lei, ou talvez ser flagrado em uma prestação de contas, o candidato pode ser que ele esconda um gasto, por mais boa fé que ele tenha. Porque é muito baixo, R$10.000. São suposições, é um pensamento econômico. Eu posso estar equivocada, e eu desejo que eu esteja equivocada. Depois das eleições a gente pode conversar sobre isso. Com relação à proibição de doações de pessoas jurídicas, bom, eu já dei mais ou menos uma pincelada sobre a minha ideia. Eu não concordo em absoluto com qualquer tipo de vedação, sou muito liberal nesse quesito. Por quê? Porque quanto mais restrição, eu preciso de mais controle, e quanto mais controle, mais o risco de violação das leis de controle, e isso torna um círculo vicioso. Ao invés de eu economizar dinheiro em campanhas, eu estou gastando muito mais em amplificar os mecanismos de controle e, portanto, eu estou fazendo elas por elas. No fundo, eu estou retirando a informação do eleitorado, que é o que mais sofre com tudo isso. E por que eu digo tudo isso? Bom, me parece muito mais democrático, eu poderia dizer assim, se o eleitorado soubesse realmente de tudo o que acontece na política, que a transparência fosse levada aos últimos limites. E não é isso que é feito, porque não basta a transparência. A transparência é complementada com publicidade, que é o conceito bruto de accountability, que nós brasileiros ainda não temos essa noção.
E por isso, talvez, escolhamos mal. Mas, ué, a democracia é imperfeita. Se eu voto em alguém porque eu vendi o meu voto, eu mereço ter aquele governante. Eu mereço a mediocridade do sistema. E também, vou um pouquinho mais longe, se eu voto em alguém do partido, é um exemplo, de um partido ecologista, que aceita dinheiro de latifundiário, eu também mereço os defeitos do sistema, porque eu estou colaborando com isso. Mas eu preciso saber disso. E é esse o X da questão. Talvez, se de antemão já soubéssemos o tanto que as empreiteiras doam para 10, 12 ou até 16 partidos nas mesmas eleições, talvez o resultado poderia ser distinto. Só que nós sabemos sempre depois, e às vezes da pior forma possível, ou da forma que os meios de comunicação escolhem que nós saibamos. Outro ponto muito polêmico do financiamento atual é um episódio que aconteceu na semana passada sobre o crowdfunding, mais conhecido como financiamento coletivo. O meu muito amigo querido ministro Henrique Neves já decidiu a questão em 2014 por meio de uma consulta feita pelo deputado Jean Willis, dizendo claramente se poderia ser utilizado um sistema próprio de arrecadação de recursos para fins de campanha. Acolhendo inteiramente um parecer da ACEPA, que é o controle de contas lá do TSE, o ministro Henrique disse que não pode, porque a lei não permite. Uma das principais razões é a intermediação na arrecadação de recursos, ou seja, a triangulação dessa relação. Primeiro, ocorre a doação para esse intermediário que repassa o dinheiro. O outro problema também seria a cobrança por esse serviço, ou seja, uma parte da doação seria retida, portanto, afetaria a natureza da própria doação. E isso, que o serviço é pago, que o intermediador, existe um intermediador, e o serviço informático que não está no site do candidato, partido ou coligação. Essa decisão foi bastante criticada na época por quem acredita que esse passo deve ser dado. E há um artigo bastante interessante da professora Ana Paula de Barcelos, que diz que, na verdade, o próprio TSE poderia desenvolver um mecanismo desse, da mesma forma como ocorreu com o sistema de prestação de contas. Então, a lógica seria mais ou menos essa, disponibilizar aos candidatos uma coisa que facilitasse, digamos, que fomentasse esse tipo de doação, que é o que nós esquecemos de fazer quando proibimos as pessoas jurídicas de realizar doações. A gente tirou, mas não vai repor nada no lugar. É uma coisa estranha, mas é isso que aconteceu. Por outro lado, a intermediação entre a arrecadação e o repasse de dinheiro ao candidato, isso já existe quando nós admitimos as doações por cartão de crédito. Ou nós achamos que o cartão de crédito trabalha de graça nesse país? Óbvio que não. Dito isso, eu estou fazendo um resumo, porque realmente isso levaria mais tempo para ser desenvolvido, mas o fato é que, tendo em vista a legislação atual, houve uma outra consulta, que foi resolvida na semana passada. Resolvida? Não, ela não foi resolvida. Ela não foi conhecida pelo TSE. A relatoria era da ministra Maria Tereza, foi apresentada pelo deputado Alessandro Molon, em termos bastante distintos dos formulados em 2014. Bom, a resposta foi muito clara. A lei não mudou, portanto, não conhecemos a consulta, porque a matéria já está respondida. Daí eu fui lá ver, né? Lá ver se realmente, né, tinha sido respondida mesmo. Eu, sinceramente, acredito que o TSE, eu até entendo a posição do TSE, considerando a proximidade das eleições e mexer num tema, talvez, que mudasse o paradigma da arrecadação de recursos, mas o fato é que não me parece acertada a decisão de afastar completamente as novas tecnologias do processo eleitoral. A internet está aí, tudo nós fazemos através do telefone, e o processo eleitoral é uma questão de tempo para que nós possamos fazer isso. É improdutivo a gente simplesmente negar a realidade. Mas
Como eu já falei nessa palestra, a nossa tendência a simplificar problemas complexos é quase a primeira opção quando queremos solucionar os problemas no Brasil. O fato é que eu não concordo com o não conhecimento da consulta. Acho, sim, que poderia ser dado um passo adiante. Por quê? Porque seria muito melhor autorizar algum tipo de arrecadação desse tipo para fomentar as pessoas jurídicas em participar do processo, do que simplesmente afastá-las novamente de tudo isso, deixando o eleitorado sem saber o que está acontecendo. Me parece, no fundo, que o princípio democrático ele não está sendo muito bem lido por algumas esferas do poder aqui no Brasil. Não concordo que tenha sido a opção do legislador proibir as pessoas jurídicas de realizar doações. Não foi. Isso foi vetado pela presidenta afastada Dilma. Isso foi vetado 3 dias depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu uma ação direta de inconstitucionalidade 4.650, que fazia tempos que estava tramitando na Corte. Quem se lembra de setembro do ano passado sabe que parecia um capítulo de novela, a cada dia uma surpresa. Mas o fato é que, tendo esse choque, essa queda de braço constante entre a Justiça Eleitoral e o Poder Legislativo, nós estamos criando muito mais descrédito na democracia do que fomentando realmente um comportamento positivo e republicano. E eu gostei muito da palestra que me antecedeu, volto a dizer isso, porque ela toca num tema importantíssimo quando tange o financiamento, que é a questão da corrupção. A corrupção, esse caráter secreto da corrupção, ele só é quebrado quando há ampla transparência e publicidade. Ampla. E por mais que eu acredite fielmente em todas as intenções da Justiça Eleitoral, o fato é que, nesse processo, quem deveria decidir mais seríamos nós. Penso eu. Não só na questão, em outras questões que foram abordadas ontem, mas o fato é que no financiamento, essa criminalização do financiamento está nos prejudicando diretamente. Diretamente. Nós não estamos processando bem a ideia de ter que gastar dinheiro na política. Mas, como eu voltei a dizer, uma boa democracia custa. Talvez não custe tanto, mas esse é outro debate. São a qualidade de gastos, o tipo de campanha que está sendo feito, talvez até o valor que os candidatos devem dispor do assistencialismo pelo mercado existente no Brasil. Não haveria nenhum tipo de compra de votos se não tivesse ninguém para vender os votos. Tendo isso em vista e considerando que essas eleições são municipais, eu acredito que nós devemos, digamos, mudar o enfoque. Nessas eleições, nós temos que aproveitar a oportunidade para talvez reformular a nossa forma de fazer política, porque a campanha será distinta. Quem aqui é pré-candidato, compre um belo e confortável par de sapatos, porque vocês vão caminhar muito, vocês vão conversar muito, porque gastar vocês não poderão. Tomara que vocês arrecadem para comprar esse sapato. E se vocês comprarem o sapato, nota fiscal, recibo eleitoral e prestação de contas. Eu desejo a todos uma ótima eleição e fico à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos. O meu e-mail é anaclaudiasantano@yahoo.com.br. E desde já eu desejo um ótimo evento e cumprimento aos membros da minha mesa. Obrigada. Agradeço, doutora Ana Cláudia, e passo a palavra ao doutor José Alexandre Machado. Bom, uma boa tarde a todos. Eu queria saudar a Cláudia Bressan, em nome de todas as mulheres, e o meu amigo advogado, jovem advogado Bruno, por todos os barbados aqui da plateia. Já quase tudo foi dito no aspecto filosófico aqui da questão de prestação de contas.
Nós sabemos que o nosso mundo está em transformação, né? Existem muitas situações na vida humana que exigem mudança. E como lutamos muitas vezes contra elas, né? Nós nascemos, crescemos, passamos pela adolescência, maturidade, velhice, morremos, sempre enfrentando mudanças na busca da perfeição. No sistema eleitoral, nós também estamos enfrentando algumas mudanças, né? Nós tivemos uma pequena reforma política, através da Lei 13.165, onde nós tivemos, acho que, duas grandes mudanças. A primeira foi com relação à possibilidade de algumas ações que antecipam a campanha propriamente dita, e a segunda foi uma mudança radical com relação às doações para as campanhas eleitorais. Como a doutora Denise colocou, né, nós tivemos nas eleições de 2012, semelhantes a que vamos ter em 2016, 6 bilhões de arrecadação. E 2/3 dessa arrecadação foram eliminadas agora com a não possibilidade de contribuição de pessoa jurídica, que eu, da mesma forma que a doutora Ana, sou absolutamente contra, pela forma como foi feito. Como a forma que estava, com certeza, nós todos não concordamos, mas a forma como foi feito é realmente impossível de se aceitar. Vocês viram pelo meu modesto ali currículo que eu tive uma experiência junto ao Ministério do Trabalho. E no Ministério do Trabalho, alguns anos atrás, houveram algumas mudanças também. A erradicação do trabalho infantil. Foram 15 anos de estudos, de pequenas implementações, até que se adaptasse essa possibilidade de erradicação voluntária do trabalho infantil, com sucesso praticamente em todo o Brasil hoje. Tivemos também uma experiência muito grande na flexibilização das leis trabalhistas, que foram 8 anos de discussões com toda a sociedade para que isso acontecesse. E, por último, vimos aí a evolução na legislação das servidoras domésticas e servidores domésticos, aonde nós também tivemos um longo período de adaptação para que isso fosse introduzido na sociedade de uma forma não muito traumática. Agora, nós simplesmente tiramos 2/3 de toda a nossa possibilidade de contribuição diretamente, e com certeza mais 90% desses 2 milhões que restam, porque quem vai colocar dinheiro na campanha hoje com essa demonização que existe com relação ao quadro político? Muito pouca gente, realmente muita pouca gente. Poucos, e aqueles que estão envolvidos na política, porque senão realmente não contribuirão. Bom, só para dar um exemplo, nós temos no Centro-Oeste uma capital belíssima, onde o prefeito eleito, que eu não vou falar o nome, só vou dizer que ele não gosta de sítio em lugares pobres. Ele teve uma arrecadação nas eleições de 2012 de quase 22 milhões. Sabe quanto ele recebeu de pessoa física? 15 mil reais. Então, vamos ver a dificuldade que nós vamos ter. A pessoa, mas tem o fundo partidário. Então, eu vou dar outro exemplo. Nós temos um partido grande aqui em Santa Catarina, que arrecada trimestralmente, recebe, né, do fundo partidário, 140 mil. Ele gasta para a sua manutenção 50 mil mensal. Então, com certeza, do fundo partidário, se alguém espera algum repasse, esqueça. Não terão, porque o fundo partidário sequer dá para a manutenção dos partidos, isso é 5% lá da arrecadação. Então, realmente, é muito difícil. Outro grande problema que nós temos, né, são com relação às nossas resoluções, né? Eu vou aproveitar que o ministro Henrique Neves saiu um pouquinho, porque as resoluções, e como diz o mestre Rui Espíndola, legislam, isso nos desagrada muito. A legislação não está sendo feita
com o seu objetivo principal, que é orientar. Ela está legislando, e nessa legislação está restringindo mais ainda as ações. Como a Ana colocou, quem é que vai querer fazer doação? A doutora Denise, depois que fez a sua apresentação, sentou ao meu lado, eu disse, que medo. Ela disse, eu sou legal. Eu disse, não, você é maravilhosa. Agora, o sistema está assustador. Eu tenho certeza que quem viu a apresentação da doutora Denise, com relação aos controles que terão, mesmo corretamente, vai ficar muito preocupado em fazer qualquer tipo de contribuição. Então, o que nós queremos, né, doutora Ana? Nós queremos realmente uma democratização, sem gastar um tostão? Qual é o país mais democrático do mundo? Os Estados Unidos? Liberado completamente, contribua-se como quer. Né? E nós estamos cada vez mais restritos. Né? Eu tinha uma coisa aqui chata para falar. Né? A legitimidade, né, não é a prestação de contas que dá. Né? A legitimidade quem dá é o eleitor, que vota e elege o candidato. Né? Prestação de contas é um meio de mostrar a transparência. E aí, com todo esse sistema de controle que nós temos, eu me lembrei que a professora Eneida ontem falou, e eu não sei por que ela falou isso, e eu sempre cito nos meus exemplos esse município, que eu gosto muito, que é o Flor do Sertão, que tem 1.500 eleitores, uma cidade humilde, pequena. Será que lá os humildes candidatos vão entender todo esse controle e vão fazer tudo bem certinho? Será que quando nós fizermos um evento de jantar de adesão por R$20 para captar R$1.000, talvez, aquele candidato, para comprar o par de sapato, para poder caminhar pela cidade toda, será que ele vai ter a consciência e a orientação de pegar recibo para cada R$20, CPF, e ir no banco e fazer o depósito individual desses R$20 naquele CPF? Acho muito difícil. E ele vai ter as suas contas desaprovadas, vai parecer, né, quando aparecer essa questão de desaprovação, não vai ter uma penalidade maior, graças a Deus, mas vai parecer que ele foi um ladrão. E aí continuamos com aquela imagem de que o político é um bandido. E são esses sistemas restritivos que nos levam a isso. Eu só queria passar alguns pontinhos aqui para vocês, bem rápido. Eu acho que eu já falei. Deixa eu ver como é que o meu é diferente aqui. Isso aqui vocês já viram, né? Só a questão que é muito importante, que dentro dos limites que tem de gastos, tem que considerar todos esses pontos, né? As doações financeiras recebidas, doações de partido e candidatos, doações de outros partidos candidatos e as doações estimáveis em dinheiro. Então, dentro daqueles limites que nós temos, aquela fortuna de R$10.000, aí eu quero fazer uma ressalva aqui também. Você deu um exemplo, né, Ana, do Acre. Nós temos aqui São Francisco do Sul, 35.000 eleitores, 100.000 para o prefeito. Flor do Sertão, 1.500 eleitores, 100.000. Pô, que critério é esse, minha gente? Pelo amor de Deus, isso não existe. Dar a mesma condição para um município com 35.000 habitantes, eleitores, de 100.000 e para um que tem 1.500. Que critério é esse? Isso é critério? Me desculpe, mas não é. Pegaram bases de uma eleição passada que vão ser iguais essas. Elas obrigatoriamente têm que ser iguais? Não. Então, não podemos ter. E, com certeza, né, foi muito bem dito aqui, nós estamos vivendo uma experiência nessa eleição. Nós nunca tivemos uma eleição como essa e 2018 vai estar diferente, não teremos mais uma igual a essa, com certeza.
Então, aí a questão dos recibos eleitorais, já foi falado, né, essa novidade, nós não vamos ter mais 2 contas parciais, né, a serem apresentadas, nós vamos ter a cada 72 horas, né, doutora Denise, vamos botar? Bom essa modificação, acho bom, tranquilo, transparente, maravilhoso, eu acho que isso é bom, porque nós vamos poder fiscalizar e também vamos cuidar um pouquinho mais da nossa, excelente. Aqui eu não sei por que foi feito isso, né? As doações estimáveis com 4 mil, não precisa emitir o recibo eleitoral, mas tá bom, menos burocracia, mas não sei por quê, não consegui uma explicação ainda para isso. Ah, isso aqui eu botei em grifado em amarelo, porque muita gente vai se perder nisso. R$ 1.064, qualquer doação que superar esse valor, só pode ser feito essa doação com transferência eletrônica. Se eu não quiser saber de banco, se eu não tenho banco, eu não gosto de ter banco, mas tenho R$ 2.000 de fontes legítimas para doar, mas eu não tiver conta em banco, eu não posso fazer essa doação. E será que lá em Flor do Sertão, alguém doar 2.000, será que ele vai lembrar de fazer essa doação via transferência eletrônica? Acho que não também. Que eu errei de novo aqui. Aqui, recursos próprios para candidatos, tá? Isso aqui já vimos, recursos financeiros, já vimos, fontes vedadas, né? Vocês lembram que era uma tripa enorme, né? Eram 16, né? Agora tirou a pessoa jurídica e eliminou tudo, né? Temos 3 condições, né? Pessoa física que exerce atividade comercial decorrente de concessão ou permissão pública, né? Um taxista não pode fazer doação, tá? Se ele receber os recursos oriundos da sua arrecadação de táxi, não vai poder fazer doação. Nós estamos restringindo as pessoas de fazer doação. Pessoa jurídica, nem se fala, né? Agora estamos assim, taxista é uma pessoa jurídica, é uma pessoa física, né? Um autônomo, mas tem uma concessão o seu táxi. É uma irregularidade. Isso aqui é bobagem. Aqui, esse aqui é fantástico. Esse aqui eu vou ter que aqui para ajudar a ler, vou parar perto do Pereira aqui. Vou ser bem rápido para não te atrasar, que eu sei que tu tem vocês, ó. Bacana, hein? A possibilidade de se ter um fundo de reserva. Já teve nas 2 anteriores eleições, nós podemos ter um fundo de reserva de até R$ 2.000 para pagar as despesas que não ultrapasse R$ 300. Porém, olha só a limitação que nós temos. E não ultrapasse 2%, isso é como está na legislação, 2% do limite de gastos estabelecidos para a sua candidatura. E a doutora Denise esclareceu que não é do limite, não é, doutora Denise? É dos gastos realizados, né? É dos gastos realizados. Então, aquele candidato que vai gastar lá R$ 5.000, ele vai poder fazer um fundo de caixa de R$ 100. Para quê? Ah, isso aqui também é outra... Isso é o TSE legislando, tá? É o TSE legislando. Aqui. Limites de gastos para a campanha. Eu não sei também, deve ter, com certeza deve ter uma explicação, só que não nos foi dada, e nós temos o direito de saber. Nós somos a sociedade, os candidatos são a sociedade. Eles têm que saber por que foi feito isso. Alimentação de pessoal que presta serviço de campanha, 10%. Então, só pode se gastar 10% com alimentação, 10% do valor estipulado para o seu gasto, com o gasto de alimentação. Não entendi. Igualmente, para a locação de veículos, 20%. Só queria entender, não é que seja ruim ou seja bom, só queria entender. Mas quando o TSE legisla... eu vou ser obrigado a falar Em 2012, num congresso eleitoral que a OAB promoveu, que foi na Assembleia, um ministro do TSE
que é advogado, mas parece que quando o pessoal senta lá, ele esquece que é advogado. Ele, questionado sobre essa questão de legislar nas resoluções, ele disse, a gente legisla porque o legislativo é omisso, é demorado para decidir. Ora, nós advogados aqui que temos processos há 15 anos para serem julgados, imagina se os legisladores vão julgar os processos que estão no judiciário. Então, essas são as nossas distorções que nós temos. Isso aqui é bacana, né? A prestação de conta simplificada. Tomara que se consiga, eu não sei se vai se conseguir, né? Tem essa conta simplificada para os municípios com menos de 50 mil eleitores, ou aquele candidato que não atingir o gasto máximo de R$20 mil terá as contas simplificadas, que muda só uma questão de burocracia, né? Não muda muita coisa. Mas eu acho que é positivo. Eu vou pagar para ver se o sistema eleitoral vai conseguir realmente fazer as contas simplificadas sem fazer diligência aos candidatos. É outra coisa que eu acho muito difícil. Quiçá se consiga. Realmente estou desejoso, porque é uma boa iniciativa. Só que, dessa forma, como está sendo programado ser feito, acho que vai ser muito difícil. Aqui também não é possível, e com isso já me disseram um bilhetinho aqui que o tempo está encerrado. Eu desejo sucesso e uma boa eleição a todos, e muito obrigado.